Na aula passada, a gente criou essas categorias no nosso banco de dados. Já de início, vamos comentar essa galera aqui, porque a gente não quer criar categorias repetidas quando acessarmos essa action novamente, tá? Então já vou começar comentando aqui, beleza? E nessa aula nós vamos de fato entender como é que o where funciona, beleza? Bom, mas antes da gente entender como o where funciona, como a gente não vai trabalhar com front-end nem nada do tipo, né, com HTML nem com Razor, a gente vai precisar de alguma forma de enxergar quais dados estão vindo do banco de dados para a gente. E a gente vai enxergar esses dados com o simples console.write, tá? Que vai printar as informações para a gente no console. Só que a gente precisa exibir essas informações de uma maneira facilitada, tá? E como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode vir na nossa entidade, e eu não sei se você tem noção disso, ou eu não sei se você já escutou falar sobre isso, mas todo objeto no C# automaticamente tem um método chamado toString, que vai pegar esse objeto e vai converter ele em uma string. Geralmente esse método ele é padrão em todo objeto e ele geralmente não exibe as informações internas do objeto, ele só exibe qual tipo do objeto é. Uma string exibindo o tipo do objeto, basicamente isso. Só que o mais bacana a respeito desse método é que a gente pode sobrescrever ele aqui na classe categoria. Então eu posso vir aqui na classe categoria e fazer o quê? Eu posso chamar um public e eu posso dizer que eu quero sobrescrever esse método. Como? Colocando um override. E aqui eu coloco o tipo de dado que ele vai retornar, nesse caso é sempre um string, e o método é o toString. Então a gente está sobrescrevendo o método toString. E o que é que a gente pode colocar dentro desse método aqui? A gente pode exibir qualquer tipo de string, tá? O método toString ele é excepcional para debug, para você ter informações de debug no seu console e coisa do tipo. É excelente o método toString. E o que é que a gente vai fazer nesse nosso método toString? Nós vamos retornar aqui, basicamente, as duas informações da categoria, o ID e o nome. Então eu vou vir aqui e eu vou formar um string, né? ID, vou concatenar this ID, concatenar espaço nome, espaço mais this nome. Ou seja, basicamente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou exibindo uma categoria. Eu estou exibindo as informações de uma categoria em formato de string e eu estou retornando nesse método. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada categoria que existir dentro do meu sistema vai ter esse método. E sempre que eu quiser enxergar as informações que estão dentro dessa categoria, eu posso simplesmente chamar esse método que eu vou conseguir enxergar. Tá? Então, o toString vai ser o nosso melhor amigo nesse curso aqui. Beleza? Então vamos lá, já que a gente tem um método toString, está na hora da gente começar a entender finalmente como é que o where funciona. Para você entender como o where funciona, primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas as categorias do meu banco de dados. Como é que eu faço isso? Chamo o objeto de banco de dados, ponto o nome da tabela que eu quero fazer a consulta. E esse cara aqui, ele vai retornar para a gente sempre um set. O que é um set? Um set é um conjunto de dados. A gente não quer um set, porque é difícil trabalhar com set. É uma coisa que só o Entity Framework sabe fazer direito. Nesse caso, eu quero converter isso aqui para uma lista. Então aqui eu vou colocar um toList. E uma coisa importante, para esse toList funcionar, você precisa importar o link. Aqui, ó, você precisa importar o namespace do link no seu controller. Por quê? Se você não sabe, o link é uma biblioteca de manipulação de estrutura de dados do C#. É um dos principais recursos do C#, é um dos recursos que torna o C# uma das linguagens mais poderosas do mundo, é o link. Ele permite que a gente utilize métodos como esse aqui, toList, que converte qualquer estrutura de dados, basicamente, em uma lista. Tá? Então é só para você saber disso aí. Você precisa estar com o namespace do link importado, beleza? Após isso,
Nós já temos a nossa lista de categorias e eu posso ver o que tem dentro dessa lista de categorias graças ao nosso método toString. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu quero enxergar cada categoria que está dentro da minha lista de categorias. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou chamar um foreach. Tá? Ah, Vitor, não sei o que é foreach. Foreach é basicamente uma forma de você representar um laço de repetição for, sabe? Um for, né? Geralmente você usaria um for para percorrer uma lista, só que de uma forma mais direta, tá? O foreach é uma estrutura de repetição, beleza? Focada em estruturas de dados, basicamente isso. Ele vai percorrer cada item da estrutura de dados, beleza? Então, beleza, aqui eu tenho um foreach. E o que é que eu vou fazer nesse foreach? Eu vou chegar para o foreach e eu vou falar assim, ó, olha foreach, eu quero que para cada categoria no meu banco, na minha lista, você pega essa categoria e você chama o método toString dessa categoria. O que é que o foreach faz? Vai pegar cada categoria da lista e vai chamar o método toString. Só que o método toString sozinho não faz absolutamente nada, tá? Ele só vai retornar uma string, mas ele vai retornar uma string para ninguém. Então a gente precisa pegar essa string e exibir no nosso console. Como é que a gente faz isso? A gente chama o famoso console.writeLine e aqui dentro a gente pode passar o nosso querido método toString. Então, para cada categoria dentro da nossa lista, o foreach vai fazer isso. Vai exibir as informações dela no console. Tá vendo como o foreach é uma estrutura de repetição incrível? Pois é, e mais uma vez, você só tem acesso ao foreach se você importar, se você importar o link, tá? Porque o foreach, assim, diretamente quando você chama o foreach como um método da estrutura de dados, esse foreach faz parte do link, tá? Então, para você ter acesso a esse recurso, você precisa importar o link, tá? Então, beleza. Só que antes, o que é que eu vou fazer aqui? Para deixar as coisas mais organizadas no console, eu vou criar aqui um cabeçalho, bem simples. Categorias. Só para que a gente consiga visualizar melhor. Beleza? Lá no console. Então, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai acessar essa action test novamente e a gente vai ver o que é que vai aparecer aqui no nosso console que está rodando no nosso servidor. Tá? Só antes de eu fazer isso, deixa eu fazer um resumo. Primeiramente, a gente foi no banco de dados, buscou todas as categorias, retornou para essa variável, que é uma lista. Daí a gente pegou essa lista e percorreu ela toda, exibindo as informações de cada categoria. Basicamente isso. Então agora eu posso vir aqui, recarregar essa minha action. Recarreguei a action. Agora quando eu abrir o meu console, olha só que bacana. Ele exibiu aqui, ó, categorias Victor, Eric, Wesley. Se você parar para olhar, essas categorias são todas que a gente tem no nosso banco de dados. Digamos que eu não queira pegar todas as categorias do meu banco de dados. O que é que eu posso fazer? Se eu quiser pegar apenas categorias que sigam a regra específica, você pode trabalhar com o where. E aí, é aí que o where entra. O where você vai usar aqui, ó. Antes de converter esse carinha para a lista. E no where, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai chegar no where e vai falar assim: olha, Entity Framework, eu quero que você pegue apenas categorias que sigam uma determinada condição lógica. Nesse caso, eu quero que ele retorne para mim apenas categorias que tenham, por exemplo, o nome igual a Victor. E aí ele vai me retornar todas as categorias que seguem essa condição lógica. Eu posso colocar mais coisa aqui. Eu posso colocar um AND, uma operação AND, eu posso colocar um OR. Então, por exemplo, um AND, cat, id, menor do que 2. Então, por exemplo, com essa lógica definida, ele vai me retornar apenas categorias que tenham um nome igual a Victor e que tenham o id menor do que 2. Tá? Só que não é isso que eu quero. Nesse caso, eu só quero que ele me retorne categorias que tenham o nome igual a Victor. Aqui dentro desse where, você só pode colocar operações que retornem verdadeiro ou falso. Tá bom?
Nesse caso, isso aqui é uma operação que retorna verdadeiro ou falso. Se cat nome for igual a Victor, verdadeiro. Se for diferente, falso. Entendeu? Então é por aí. Só que tem um problema aqui. Eu não sei se você sabe disso, mas não é legal você comparar strings dessa forma aqui. Tá? A forma correta de você comparar strings é utilizando o método equals e passando a string que você quer comparar. Basicamente isso aí. Então, esse equals ele vai retornar verdadeiro se a minha string nome é Victor e vai retornar falso se não é. Tá? Então essa aqui é a forma certa de você comparar strings no C#. Vamos testar? Vamos testar. A partir desse momento, ele já está filtrando a minha lista de categorias. Então eu posso vir aqui, recarregar. E quando eu abrir meu console, vamos lá. Tá aqui, ó. Ele só me retornou 2 categorias dessa vez e 2 categorias que seguem justamente aquela operação lógica que eu defini, né? Victor e Victor. Show de bola. Então, é assim que você trabalha com o where. O where é um recurso muito bacana, né, para você fazer consultas mais avançadas no Entity Framework. Beleza? Então, a gente fica por aqui e na próxima aula a gente vai ver como trabalhar com relacionamentos no Entity Framework. É isso aí. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.